Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre enteróbios vermiculares. É um assunto dado na disciplina de parasitologia, tá? Parasitologia. Então, o enteróbios vermiculares ele é pertencente da família Oxyuridae. Os enteróbios vermiculares eles possuem uma distribuição geográfica mundial, mas têm uma incidência maior nas regiões de clima temperado. É muito comum em nosso meio, principalmente atingindo indivíduos de faixa etária entre 5 e 15 anos, apesar de ser encontrados em adultos também. Conhecido popularmente como oxiurus, e é uma infecção. Eles acometem crianças em idade escolar, creches, idosos, no caso de asilos, pacientes em enfermarias infantis, tá? Somente a espécie humana alberga o enteróbios vermiculares. As fêmeas elas geralmente eliminam grande quantidade de ovos na região perianal. E os ovos, em poucas horas, eles se tornam infectantes para o indivíduo. Os ovos eles podem resistir até 3 semanas em ambiente doméstico, contaminando ali alimentos e a poeira existente no meio. A morfologia da fêmea, ela possui 1 centímetro de comprimento, a sua cauda ela é pontiaguda e longa, ela possui uma vulva que abre-se na porção média anterior, vagina, 2 úteros, oviduto e um ovário. Já a morfologia do macho, no caso aí, que é a larva também, ele possui 5 milímetros de comprimento. A cauda ela é fortemente recurvada em sentido ventral com o espículo presente. É um espículozinho na ponta da estrutura e possui apenas um único testículo. Já a morfologia do ovo possui 50 micras de comprimento. Ele tem um aspecto grosseiro de um D, tá? Pois um dos lados ele é sensivelmente achatado e o outro é mais convexo. Então aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouco mais achatado nessa região e mais convexo aqui em cima. Possui uma dupla membrana, tá? Uma, a de fora e a de dentro aqui, tá? Lisa e transparente. É um ovo bem característico dessa espécie. Olha aqui, ó. A parte final da cauda. A fêmea geralmente é maior do que o macho, tá? O seu habitat. Os machos e fêmeas eles vivem no seco e apêndice, e as fêmeas repletas de ovos, elas produzem de 5 a 16 mil ovos e são encontradas na região perianal. Nas mulheres, geralmente são nas mulheres, e podem ser encontradas na região vaginal, útero e bexiga. Olha assim, olha aqui, tá? O seco, a apêndice, tá? O reto. Então aqui é uma região anal bastante acometida pelo enteróbios vermiculares. É um parasita pequeno, porém pode ser visto a olho nu. 1 a 2 meses depois, as fêmeas são encontradas na região perianal. E não havendo reinfecção, o parasitismo ele vai se extinguir aí. O ciclo biológico de enteróbios vermiculares ele é um ciclo monossêmico. O que quer dizer um ciclo monossêmico? Só relembrando, é aquele ciclo, é aquele parasita que só depende de um hospedeiro para se reproduzir, para concluir o seu ciclo de vida. O que vai acontecer? Os machos são eliminados nas fezes e vão morrer. Já à noite, as fêmeas elas se dirigem à região perianal, repletas desses ovinhos, tá? E em poucas horas esses ovos eliminados eles se tornam infectantes, tá? Podem ser ingeridos pelo hospedeiro e quando são ingeridos eles podem eclodir e eclodem no intestino delgado, sofrendo assim 2 mudas até o seco como vocês preferirem.
onde se transformam, que é uma ilustraçãozinha, tá? Mais resumida, certo? A transmissão, como é que ela pode ocorrer? Essa transmissão ela pode ocorrer através da heteroinfecção. Quer dizer essa heteroinfecção? É quando os ovos presentes na poeira ou no alimento atingem um novo hospedeiro, certo? Geralmente são os ovos que estão contaminando esses alimentos. Já a transmissão indireta acontece quando os ovos presentes na poeira ou nos alimentos atingem o mesmo hospedeiro que o eliminou. Então, assim, a pessoa se contaminou e se recontaminou, tá? A autoinfecção externa ou direta, ela é quando se leva a região anal à boca. A criança, geralmente e frequentemente, e o adulto raramente, levam os ovos da região anal à boca. É o caso da autoinfecção externa ou direta, tá? E esse é o principal mecanismo responsável pela cronicidade dessa verminose. Por que eu digo que a criança ela é mais frequente do que o adulto? Porque a criança ela não tem aquele discernimento de não colocar a mão na boca, né? Principalmente criança muito pequenininha. Então ela vai lá, coça o bumbum e geralmente leva essa mão à boca, tá? Contendo assim às vezes na mão os ovos ou as larvinhas. Então, existe também a autoinfecção interna. Parece ser um processo raro, no qual as larvas eclodiriam ainda dentro do reto e depois migrariam até o seco, transformando-se em vermes adultos, certo? Já a retroinfecção, os ovos eles vão eclodir na região perianal, naquela parte mais externa, que é o lado de fora, e penetram pelo ânus e migram pelo intestino grosso, chegando até o seco, onde vão se a sua patogenia. Na maioria dos casos assintomático, isso aí vai passar despercebido. Porém, o prurido anal geralmente acontece à noite, onde a gente pode observar as larvas. É um momento que exige muito cuidado dos pais em observar se, na eventualidade dessa coceira anal, se vão ter o aparecimento dessas larvas. Vai acontecer uma enterite catarral, causada por infecções maiores, por ação mecânica ou irritativa. Essa enterite catarral é uma inflamação do intestino delgado, onde pode se agravar e afetar o estômago, causando o quê? Uma gastroenterite. Ou o intestino grosso, levando ao aparecimento de uma colite, tá? Então, o seco e apêndice aparecem muitas vezes inflamados por conta dessa enterite. A alteração mais intensa e mais frequente é o prurido anal. O ato de coçar a região anal pode lesar ainda mais o local, possibilitando assim a infecção bacteriana, e o prurido pode provocar a perda do sono, consequentemente o nervosismo também vem, porque a criança não consegue dormir, então ela vai chorar a noite toda, né? E vai ficar muito irritada. A patogenia do enteróbios vermiculares se dá a presença nos órgãos genitais femininos, podendo levar à vaginite, que é a inflamação das paredes vaginais, tá? Da parede vaginal, causa também a metrite, a salpingite, que seria o que? A inflamação das tubas uterinas, e a ovarite. Podemos observar aqui algumas larvas de enteróbios vermiculares, tá? Aqui é na região perianal externa, na parte de fora. Então, podemos observar que o minúsculo é bem pequenininho, porém já é um indício de procurar uma ajuda de um profissional da saúde para que venha tratar isso aí. Que é o exame. Podemos observar aqui nesse exame de imagem, tá? Bastante larvinhas de enteróbios vermiculares, tá bom? Então, com os exames de imagem, nós podemos, assim, ter um diagnóstico e um tratamento eficaz para o
O diagnóstico do enteróbios vermiculares. O diagnóstico clínico geralmente seria o quê? Seria o indivíduo ou o responsável pela criança relatar que a criança está tendo um prurido anal noturno e de forma continuada, tendo também esse aparecimento dessas larvas na região anal, tá? Que é bem sugestivo de enterobiose. Existe também o diagnóstico laboratorial, que é feito através do método de Graham, ou de Graham, como vocês queiram falar, que é conhecido como método da fita adesiva. Geralmente, tá? É um método feito ao amanhecer e geralmente conseguimos conservar na geladeira com papel alumínio, caso o responsável clínico não consiga ler essa amostra no momento que é coletado, que é feita a coleta. Se enrola no papel alumínio, identifica e coloca na geladeira, tá bom? Aqui são as larvas. A larva soltando os ovinhos, tá? Aqui são os ovos de enteróbios vermiculares, eles são bem característicos, tá? E aqui é a parte da cauda, com a espícula. Tá vendo que podemos observar que eles são minúsculos, porém, são bem nítidos a olho nu, nós conseguimos ver de forma bem nítida. Então, é questão do responsável pela criança conseguir observar esses sinais, esses sintomas que a criança está relatando, né? E dar uma verificada melhor. A profilaxia para o enteróbios vermiculares, o oxiúris, né? Geralmente a roupa de dormir e a roupa de cama que for usada pelo hospedeiro, pelo indivíduo, não deve ser sacudida pela manhã. E sim, principalmente a roupa de cama, tem que ser enrolada e lavada em água fervente e diariamente. E de preferência separado das outras pessoas da casa, tá? Fazer o tratamento de todas as pessoas parasitadas em contato e repetir o medicamento 2 a 3 vezes com intervalo de 20 dias de um para o outro, até que nenhuma pessoa se apresente parasitada. Então, assim, tem que existir um certo controle nesse tempo aqui desse tratamento. Tem que existir um exame parasitológico, tá? De acompanhamento dentro desse tempo. O corte das unhas é imprescindível. Tem que cortar as unhas porque o ovo ou a larva ela costuma entrar no canto das unhas, por debaixo das unhas. Então, assim, é bom sempre cortar a unha da criança, tá? A aplicação da pomada mercurial na região perianal ao deitar-se é muito importante também. Banho de chuveiro ao se levantar e também o tratamento. O tratamento é feito através do pamoato de pirantel, que é ingerido 10 miligramas por quilo, né? E é uma dose única. A ivermectina, albendazol. Geralmente, albendazol é feito uma suspensão de 40 miligramas ou um comprimido de 200 miligramas. Lembrando que suspensão só é eficaz em crianças até 6 anos de idade. A partir disso, já é bom passar para o comprimido, tá? Os efeitos colaterais do albendazol. Ele pode causar náusea, vômito, cefaleia, podendo ou não estar associado ao desconforto intestinal, certo? Ultimamente ele tem sido a droga de escolha para algumas eumitoses humanas, tá? A maioria das eumitoses são tratadas com albendazol, com mebendazol, e não pode ser de forma nenhuma administrada durante a gravidez. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até o próximo encontro.